Então, um país que tem, de certo modo, basta você ver o nível de violência que tem, você pode dizer que é o campeão mundial da covardia também, porque é só gente armada matando gente desarmada. Né? Isso nunca aconteceu no mundo, nunca houve um caso desse. Quando você vê aqui nos Estados Unidos, outro dia mesmo saiu uma estatística, o governo Clinton escondeu uma estatística de que, num ano determinado, houve 2 milhões de casos de pessoas que salvaram a sua própria vida ou da sua família defendendo-se de arma em punho. 2 milhões. Né? Agora você vai, mas morreram não sei quantos. Eu digo, não morreu 2 milhões. Né? Aqui, se você tem, sei lá, 10 mil homicídios por ano, já é um escândalo. Mas 2 milhões de casos? Bom, então isso significa o seguinte: tudo que eles estão falando contra as armas é tudo mentira. Né? E isso é fácil de provar cientificamente. Só comparar uma estatística com a outra. Fala que o mal que as armas fizeram é que o bem. Então compara e você vai ver. Né? Para mim isso é uma coisa óbvia, porque eu não tenho prática de falar e fumar cachimbo ao mesmo tempo. Eu sou um cachimbeiro novo, sempre desculpa. Tem, os caras conseguem manter o cachimbo aceso e coisas que estão falando. Ainda vou aprender isso. Então, e olha, desde que eu comecei esse curso, eu vi o seguinte: eu vi milhares de pessoas evoluírem, né? Conquistarem a sua inteligência, se tornar dominadores da sua inteligência, adquirir os instrumentos da ação intelectual, criar coisas boas, criar cursos bons, criar revistas, escrever livros, etc. Ou seja, tudo aqui está funcionando, está indo maravilhosamente. Só que é o seguinte: o problema do Brasil está crescendo a uma velocidade muito maior. Né? E ainda nós temos os tipos que entram aqui no curso só para aproveitar alguma coisa e abrir o seu próprio cursinho na esquina e começar a falar besteira. Né? Porque oportunista não falta. São poucos, mas tem. Mas um desses é o suficiente, porque o sujeito... Veja, qualquer sujeito que diz que é aluno do Olavo e sai falando alguma coisa, o pessoal pensa que é o Olavo que mandou, ou pelo menos que eu estou endossando embaixo. Digo, olha, eu até hoje, eu endossei alguns cursos. Eu endossei o curso do Carlos Nadalim, eu endossei o curso de latim do Rafael Falcon, mais uns 5 ou 6, não mais do que isso. Agora, chega qualquer camarada aí, só porque, eu estudei com o Olavo, fala, bom, e daí? Você estudou com o Olavo, mas quem está falando isso aí é você, não ele. Né? Então, cuidado com essa gente. Né? E se você é mesmo um deles, então pare. Né? Não use o meu nome se eu não te autorizei. Né? Não. Mesmo porque ter sido aluno do Olavo é mérito do Olavo e não seu, porque você, aqui, quem está falando, quem está ensinando sou eu. Agora, eu sei o que eu ensinei, eu não sei o que você aprendeu. Né? Então, o verdadeiro agente do processo de aprendizado é o aluno, não o professor. Né? Portanto, o que eu ensinei é uma coisa, o que você aprendeu é outra. O que eu ensinei depende de mim, o que você aprendeu depende de você, meu filho, não de mim. Você pode partir do que eu ensinei. Então, não é difícil para mim eu avaliar se o que um aluno está fazendo com o que eu ensinei é uma coisa honesta ou desonesta, é uma coisa boa ou algo que não vale a pena. É facílimo, na primeira você já percebe isso. Então, por exemplo, eu tomei conhecimento dessas obras de René Guénon nas décadas de 70. Comecei a falar a respeito, assim, de início discretamente, por volta de 86, 87, mais ou menos década de 90, no começo da década de 90. Então, eu posso afirmar para vocês, eu nunca escrevi uma linha sobre René Guénon antes de ter lido a obra inteira dele, várias vezes, inteira, não faltando nada, só os inéditos que saíram depois. E sem ter lido
praticamente todos os livros a respeito, que tinham sido publicados a respeito até então. A biografia primária e secundária. Então, quando eu abri a boca para falar a respeito, eu sabia o que eu estava falando. Agora o pessoal ouve falar, né? Ele não lê 2 livros, no dia seguinte sai dando curso. Pô, o que é isso? Que palhaçada é esta? E daí aproveita e já mistura, põe terra oca, põe a terra plana, põe a terra jovem, põe a Madame Blavatsky. Que palhaçada é esta? Até onde vai isso aí? Então, gente, é o seguinte, vocês têm... Olha, aparecer um curso como esse aqui não é fácil. Agora, se você pensa que vai aparecer milhões, não vai aparecer. Então não fique muito entusiasmado. Diz que tem o cursinho do fulano de tal. Pelo amor de Deus, vê se você entende isso aqui que eu estou dizendo. Para você se preparar para isso, é preciso muitas décadas. Eu não espero resultado rápido de nada disso. Não existe resultado rápido da educação. Aristóteles estudou com Platão durante 18 anos, antes de começar a dar aula de qualquer coisa. E quando começou, ele dava aula da coisa mais simplesinha, que era a retórica. Depois é que foi subindo. Então, para que essa pressa? Nós temos aqui a garantir que a nossa inteligência está acompanhando o crescimento da situação nacional, o crescimento do drama nacional. Ou seja, que nós estamos entendendo o que se passa, de que nós temos a medida exata da gravidade, das causas, da significação, tá certo? Sob vários aspectos. Então, olha, esse dia eu estive lendo esse livro aqui, As Ferramentas Intelectuais dos Gênios, I.C. Robledo. Ele dá uma série de sugestões, 40 sugestões, na verdade, para você trabalhar intelectualmente como os gênios trabalham. Ele tem razão, todas as recomendações são muito boas. Só que vendo uma por uma, no Brasil eles fazem exatamente o contrário. Mas, assim, cada uma dessas regras é violada diariamente. Por exemplo, aqui, regra número 25. Exercite o seu cérebro agindo como se tudo fosse importante. Eu vivo dizendo para a pessoa: olha, o seu trabalho pode ser uma coisa chatíssima, você pode ser, sei lá, contador de pulga de cachorro. Vai na conta quantas pulgas tem. Faça isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. Dedique-se a isso. Você vai ver que isso vai render. Eu sempre digo isso para os caras. Agora o cara, meu trabalho é muito infame, é muito isso aqui. É porque você acha que você merece o melhor. E você pode estar redondamente enganado. Quer dizer, você acha que você merecia uma cátedra para você lecionar, sei lá, a filosofia de Platão em Oxford. E por enquanto o que você arrumou foi um trabalho de office boy numa empresa, uma fábrica de camisinha. E a vida é assim, meu filho. Quer dizer, o seu trabalho é humilde, tá certo? Mas você não é humilde o suficiente para, primeiro, você agradecer que tem um emprego. Segundo, você agradecer que você tem um meio de você sustentar a sua família. Então, se você não sabe dar valor a essas coisas básicas, o que você espera ser quando crescer, porra? Mais um Zé Mané chorão, você está entendendo? Que quer um reconhecimento, porra. Se a pessoa, olha, se eu tivesse louco atrás de reconhecimento, eu ia esperar até os 48 anos para publicar meu primeiro livro, meu Deus do céu. Quer dizer, eu só comecei a publicar as coisas quando eu não precisava mais do reconhecimento. Eu só comecei a publicar quando eu pude adotar o lema do Dom Quixote: eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou. Não adianta você me elogiar por qualidades que eu não tenho, nem me criticar por defeitos que eu também não tenho. Eu não preciso da sua opinião. Não é porque eu seja superior a ela, eu não preciso porque eu me conheço. Não é porque eu estou me fazendo superior. Não. Eu não sou superior à sua opinião. Eu simplesmente não preciso dela. Sua opinião pode ser certíssima, mas acontece o seguinte: eu conheço o assunto melhor que você. No assunto Olavo eu sei tudo. Eu sou o único autor do qual eu li tudo que ele escreveu. E sei me comparar. Eu conheço a minha biografia, eu conheço a dos outros. E eu sei algumas coisas a meu respeito que você deveria saber também, já que você vai estudar comigo. Eu digo, olha, em primeiro lugar, eu nunca tive uma família que me estimulasse intelectualmente.
Nunca tive bons professores, eu nunca tive um ambiente de estudo estimulante. Nunca tive um emprego, um trabalho que me estimulasse no conhecimento. Nunca tive um ambiente social que me estimulasse. Nunca tive um amigo que me estimulasse. Nunca tive nada. Hein? Tudo foi contra desde o início. E hoje eu acho que isso foi bom. Sabe por quê? Porque se eu tivesse tudo isso, eu seria mais um intelectual acadêmico, né? Bonitinho, com um talquinho no bumbum, etc, etc. Mas com medo da vida, pô. Como aqui nos Estados Unidos está cheio, né? Cheio de eruditos, que a primeira vez que acontece alguma coisa para ele, sei lá, furou o pneu do carro, morreu o cachorro, o nego tem uma crise existencial, não levanta mais. É isso que eu quero ser? Não, pô. Eu não queria ser só um intelectual, eu quero ser alguém que vale a pena. Alguém que você bate e o negro não cai. Então, isso aqui é importante. Quer dizer, você, é o que dizia Goethe, o talento se aprimora na solidão e o caráter na agitação do mundo. Então você tem que estar exposto a essas duas coisas. Você tem que ter a fuga para a solidão para você poder estudar, aprofundar, meditar, etc, etc. E você tem que se expor, né, à agitação do mundo para você poder apanhar, sofrer, ter os problemas, ter que se superar diariamente. Você tem que sustentar a sua família, tem que suportar a humilhação, tem que suportar a falta de dinheiro, etc. Tudo isso é a construção do seu caráter. Agora, você pode criar, por exemplo, eu acho que aqui nos Estados Unidos cuidam demais da inteligência e quase nada do caráter. O caráter, o sujeito acha que vai formar o caráter ouvindo pregação do pastor protestante no fim de semana. Digo, não. Você quer ver o que acontece aqui nos Estados Unidos? Você assiste esses documentários sobre a Guerra Civil. Estuda a vida do General Lee, ou a vida do General Jackson, Thomas Stonewall Jackson. Você vai ver, olha, vai fazer mais de 100 anos que não aparece pessoa com essa estatura moral aqui nos Estados Unidos. Não tem mais. Simplesmente não tem. Nem com essa coragem, nem com esse gênio, nem com essa dignidade, nem com esse amor a Deus, com essa devoção. Não tem. Se você... Quem são os militares hoje nos Estados Unidos? Você vê só essa fofocaiada, um xingando o outro, um querendo puxar o tapete do outro, é isso que você vê hoje. Então, alguma coisa se perdeu aqui. Não, isso aqui no Brasil nunca teve. O que eles perderam é uma coisa que o brasileiro nunca teve. Então, outra coisa, quando a gente fala essas coisas do país, eu não olho essas coisas como se eu estivesse fora. Como se, vamos dizer, eu fosse uma exceção. Não. Eu recebi mais ou menos a mesma formação, eu tenho as mesmas deficiências e se eu quiser fazer algo para melhorar a sociedade em torno, eu vou ter que aprender a vencer esses problemas primeiro em mim mesmo. E então, se dizer essas coisas não implica nenhum sentimento de superioridade em relação ao meio social, mas ao contrário, implica uma tristeza, implica você carregar um peso, implica uma responsabilidade, não é isso? Implica, sobretudo, vamos dizer, um imenso amor rejeitado. E quando eu penso assim, tudo o que eu queria estar fazendo pelo meu próprio país, e na verdade tudo o que eu estou fazendo, tá certo? E ver assim, o número de pessoas que simplesmente me odeiam por motivo nenhum, por motivo totalmente fetichista, louco. Sabe? Mas, bom, isso mostra que o estado da sociedade era pior do que eu tinha imaginado. Muito pior, na verdade. Então,
muito depende do tempo que você se dedica a um problema. Tem coisa que você leva anos para você perceber. Né? E você só vai conseguir alguma coisa, primeiro, se você se dispuser a conhecer toda a documentação possível a respeito. E se você se dispuser a examinar a coisa desde ângulos opostos, vários ângulos opostos. Ninguém faz isso, meu Deus do céu. No Brasil as pessoas não sabem mais o que é isso. Tem gente que fala dialética, eu digo, mas você pega todo esse pessoal do PT, esses que se dizem marxistas, e fala de dialética, eles não são capazes de pensar uma coisa por dois lados. Como é que vai fazer dialética, meu Deus do céu? Hã? Como é que faz dialética com uma ideia só? Tem aquele Koan, né, bater palma com a mão só. Eles conseguem bater palma com a mão só. Então, esse exercício da dialética, bom, isso é a coisa básica na formação da sua inteligência. Né? Então, se você pensar, por exemplo, essa coisa do... Por exemplo, eu conheço gente que dedicou muito tempo a estudar a questão do PT, da esquerda, etc, etc. Mas só no nível jornalístico, gente. Né? E que você pega essa pessoa, agora dou um livro para você, um livro do Georg Lukács ou do Max Horkheimer, o sujeito chega na página 10, tem conexão cerebral e para. Ou seja, ele quer entender toda a estratégia tática da esquerda sem entender o fundamento intelectual da coisa. Ah, não, isso não precisa, porque eu estou interessado é só aqui na política e não em filosofia. Eu digo, escuta, você acha mesmo que o mundo está subdividido como os departamentos de uma faculdade? Você acha mesmo que o mundo é assim? Olha, aqui está o setor econômico, aqui está o setor político, aqui está o diplomático, aqui está o jurídico. Você acha que o mundo é assim, é? Pensa assim, os seus problemas são assim, é? Quando você tem um problema econômico, isso não afeta a sua vida familiar, né? Na verdade afeta, tá certo? Os problemas da sua vida familiar não afetam a sua posição na sociedade e assim por diante. Quer dizer, na vida vem tudo misturado, né? Agora, nós separamos por uma facilidade intelectual. Não dá para você pensar em todos os problemas ao mesmo tempo, então você tem que pensar um de cada vez. Mas não quer dizer que eles também vêm na vida um de cada vez. Eles vêm todos misturados, meu Deus do céu. Então você tem que aprender a separar e depois juntar de novo. Quer dizer, aquela famosa, né, sequência. Você tem primeiro a síntese confusa, depois você tem a análise, a separação, e depois você tem a síntese distinta. Você rearticula o conjunto, agora com a devida ordenação dos fatores. Este exercício é para você fazer 1 milhão de vezes a respeito de todos os assuntos que você estuda. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Mas eu vejo pessoas, assim, já na terceira vez que eles abrem a boca para falar, já mistura o problema do Brasil com o problema dos extraterrestres, o problema dos templários, tá certo? O problema da salvação da alma. O que é isto, meu Deus do céu? Hã? Vocês não estão vendo essa galeria de palhaços que está aparecendo para falar mais besteira do que já tinha antes? Né? Claro que nem todos são palhaços, tem gente que está fazendo coisa boa. Quando eu olho, por exemplo, aqueles que aparecem comigo no Brasil Paralelo, eu digo, bom, metade dos que estão ali eu não poria. Eu simplesmente não poria. Eles não têm nada para dizer. Eles apenas são figuras que se destacaram fazendo carreira de antipetismo. Mas de carreira de antipetismo até o Arruinaldo Azevedo fez. Não precisa ser uma grande inteligência, nem muito menos um santo para você fazer carreira de antipetismo. Antipetismo para mim não significa nada. Nada, 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 nada. Então, também esses diagnósticos nacionais, eu digo, peraí, você tem algum diagnóstico da situação brasileira? Me mostra o livro que você escreveu explicando alguma coisa do Brasil. Por exemplo, outro dia mesmo eu estava voltando a ler um livro que eu tinha lido na juventude, o livro do Olívio Montenegro, que chama O Romance Brasileiro. Então, uma sequência de estudos sobre os principais romances brasileiros. Eu disse, bom, desse pessoal que está falando aí, quanto seria capaz de escrever esse livro hoje? No tempo que ele publicou, não, esse livro não era nada demais. Era um crítico literário no meio de milhares de bons críticos literários que havia.
Hoje, uma coisa dessa já seria assim, uma realização quase divina, né? Então, nós estamos deixando a bola cair, mas muito fundo, tá entendendo? E daqui a pouco não vamos conseguir levantá-la mais. E isso não é só, vamos dizer, os outros que estão fazendo isso. Não, nós também estamos fazendo. Nós perdemos tempo com isso, né? Eu digo, então, por exemplo, você ficar fuçando esse material na internet, eu quero ouvir o que fulano falou, o que fulano falou. Você está perdendo seu tempo, meu filho. Você não precisa ficar ouvindo ninguém, não. Você assiste esse curso aqui e você pega algumas fontes de informação que eu mesmo te indiquei, isso é mais do que suficiente. Não precisa ficar fuçando tanto assim. Mesmo porque existe o excesso de informação que cria a chamada psicose informática. Quando a informação que você absorve é superior à sua capacidade de processá-la, você dá uma paralisia do discernimento, né? Isso é um fenômeno já descrito na psicologia, chama realmente psicose informática. O número de pessoas que sofrem de psicose informática hoje é muito grande. Um dos sintomas da psicose informática é assim, a credulidade aumentada. Você não consegue processar aquilo, então você se deixa persuadir por qualquer bobagem. Porque você não deu a você mesmo o tempo de você processar aquilo. Como a nossa capacidade de processar informações é limitada, então o que interessa é o seguinte: quanto menos informação de detalhe você pegar, melhor para você.